pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, meu nome é Cris, eu sou mãe de 4 crianças e atualmente eu moro no interior de São Paulo, mas já estou de saída e voltando para minha cidade natal, que é Manaus. Como vocês viram no título do vídeo, eu vou resumir um pouco a minha história de vida, né? Para quem já está me acompanhando aqui e para quem chegar agora, caso no futuro eu demonstre chateação por algum familiar, demonstre raiva por algumas situações, para vocês entenderem mais ou menos do que se trata, né? Então, a minha mãe teve 4 mulheres, eu sou a mais nova, né, das 4. A minha mãe sempre trabalhou desde muito cedo. Ela foi viciada no cigarro desde os 15 anos, então, na época dela, quem tinha algum vício tinha que sustentar o seu vício, né? Então, desde então, ela trabalhou para sustentar o seu vício e desde então não parou mais. Hoje ela já tem 62 anos e até hoje ela trabalha. Mas graças a Deus já se libertou do cigarro, né? Ela casou com o meu genitor e ele tinha um sério problema com bebida, né? Então, assim, eu não convivi muito com ele e o pouco que eu convivi, não lembro de momentos em família, não lembro de momentos felizes, não lembro de momentos agradáveis, pelo contrário, sabe? Eu e as minhas irmãs, todas as vezes que ele estava em casa, era um terror, era um desespero, porque era uma pessoa que não dava amor, não dava carinho e era muito rígido, sabe? Ele passava dias longe de casa, a mamãe tinha que se virar para trabalhar, para fazer faculdade. Graças a Deus, a minha mãe se formou, ela tem faculdade, com muito esforço, com muito sacrifício, às vezes tendo que levar nós 4 para a faculdade e a gente ficar sozinha, sabe, numa sala ao lado da sala dela e acompanhar ela voltar à tarde da noite. Então, assim, foi luta atrás de batalha. Mas graças a Deus, assim, deu muito certo na vida da minha mãe, ela não desistiu. E então a gente conviveu muito pouco com ele e o pouco que a gente conviveu, ele era muito agressivo. Qualquer coisa para ele tinha que bater, qualquer coisa era corrigir da forma dele. E como a minha mãe trabalhava de manhã, de tarde e à noite, ela tinha faculdade, então ou a gente estava grudada com ela na escola, ou quando ele estava em casa, a gente ficava em casa, né? Pra, porque a gente tinha na época, um terreno grande onde a gente podia brincar. E quando ela levava a gente para o trabalho dela, a gente não tinha como brincar. A gente ficava as 4 sentadas olhando uma para a cara da outra. Então ela optava por deixar a gente em casa. E, e esse lado dele, assim, foi praticamente o que, graças a Deus, ocasionou a separação deles, né? Eu era muito nova, acredito que eu tinha uns 8, 7 anos por aí. Mas eu lembro bem do quanto ele era um pai ruim com as minhas irmãs, né? Eu era mais nova, eu não penei tanto, mas eu me colocava muito no lugar das minhas irmãs, sabe? Inclusive tem uma irmã minha que ele tem ódio puro, porque puxou para minha mãe, né? E aquela velha conversa de antigamente, diz que não é filha dele, isso e aquilo outro. Porém, ela tem o gênio dele, né? Não tem como negar. Enfim, fomos morar na casa da minha avó, na época, né? De favor. Chegamos lá, um tempo depois, a minha avó veio a falecer, infelizmente, por causa do Alzheimer, né? Ela já estava bem crítico, e aí nós ficamos na casa. E aí foi na época que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, tudinho. Porém, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, todas vinham da religião católica, né? Todas eram católicas. Então, a minha mãe não apoiava.
inclusive me proibia de ir para a igreja. Nossa, foi bem complicado, sabe? E nessa mesma época, a minha mãe sofreu um acidente de carro, no qual ela passou 2 anos de cama e cadeira de roda. E, e aí complicou mais ainda, sabe? Eu ainda não tinha entendimento de entender a minha mãe, e o lugar que eu me sentia melhor era na igreja e eu não podia ir. Então foi uma época assim que eu me revoltei muito, muito mesmo, e me arrependo até hoje, não vou mentir para vocês. Se eu pudesse, eu faria tudo diferente, mas serve de experiência, né? Então, a casa era pequena da minha avó, nós estávamos ainda na minha avó. A minha irmã mais velha já tinha casado, ela casou com 15 para 16 anos. Então, as minhas outras duas irmãs, cada um tinha o seu quarto, a mamãe tinha o quarto dela, e eu, por ser mais nova, eu dormia com a minha mãe, mas eu queria ter as minhas coisas. Então, eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Com 15 para 16 anos, eu já me sustentava, né? Assim, comprava as minhas coisinhas básicas e, e eu já saía para festa. Eu não bebia, tá, gente? Eu não tenho costume de beber, não tenho nada de fumar, não tenho vício algum. Mas a dança, para mim, ela é algo que me alegrava muito. Eu gosto até hoje, assim, independente de música, né? Não sendo aquelas letras horríveis, para mim eu amo dançar. Então eu ia muito para casa de festa, tudinho, e com 16 anos eu via que a minha mãe se preocupava muito comigo e eu pedi a benção dela para me sair de casa, para me ir morar com uma amiga minha. E como eu não tinha negócio de namoro, eu não tinha vício, não tinha nada disso. Apesar da minha idade, eu era responsável pela minha idade, né? Então ela autorizou e seria no mesmo bairro, né? Então acabei tendo a benção dela e fui morar com a minha amiga. Nós fomos morar juntas, né? Compramos nossas coisinhas, tudinho. E, gente, eu tô resumindo, eu tô bem resumido mesmo, tá? Para vocês entenderem o porquê que eu casei com um estranho. E essa minha amiga, ela conhece o meu marido. E aí, né, cara, antigamente a gente brincava muito de trote e tal, fazer pegadinha por telefone. E aí ela me deu o número dele. E eu passei um trote pra ele, dizendo que eu queria conhecer ele, não sei, eu nem sabia quem era, gente, eu nunca tinha visto na minha vida, zero, zero. Naquela época não tinha, assim, Facebook, ainda era Orkut, só que ela não tinha Orkut, então não tinha como ela me mostrar se ele era bonito, se ele era feio, a gente apenas estava zoando. E acabou que esse trote a gente se conheceu e a gente saiu, a gente foi para uma festa, eu e ele. A gente se conheceu à noite e no outro dia de manhã ele me levou para conhecer a família dele, né? A mãe dele e o padrasto dele. E desde então, praticamente, eu não saí mais da casa dele. A gente, em uma semana, eu levei ele para ele falar com a minha mãe. Eu tinha 16 anos na época. E ela autorizou, né, o nosso namoro, meio que casamento. Eu já morava fora de casa, então eu não precisaria da autorização dela. Porém, eu não acho certo eu simplesmente chegar lá e dizer assim, mãe, tô amigada, tô morando com uma pessoa. Não, levei ele para conhecer, ela gostou, simpatizou, tudo bem, e desde então a gente já tá 14 anos juntos. Um ano depois de casados, a gente teve o nosso primeiro filho e hoje, atualmente, nós temos 4 filhos. Esse ano, em setembro, a gente faz 15 anos de casado. Resumindo bem a minha história, é isso aí. Quanto ao vídeo de ontem que eu falei sobre a nossa viagem, surgiram algumas dúvidas em relação ao nosso cachorro, né, algumas coisas. Eu imaginei que fosse surgir essas dúvidas e eu já estava preparada para gravar aqui. Gente, como eu falei para vocês, a gente vai fazer 15 anos de casado. Nunca tivemos um cachorro, porque a gente sempre soube que um animal doméstico não é só um animal doméstico, ele é da família. Então, não tem essa de eu adotei, eu comprei
eu vou ali e ele vai ficar. Não, nunca, nunca passou pela nossa cabeça em deixar o nosso cachorro, em doar o nosso cachorro. Só a passagem dele daqui para Manaus é R$ 500. A gente já pediu a caixinha dele pela Shopee. Porém, tem algo que tá me pegando muito, muito, porque é a questão que ele tem mais de 10 quilos e ele só poderia viajar com a gente no avião, na cabine com a gente, se ele tivesse até 10 quilos. E eu tô com muito medo, sabe? De inúmeros casos que acontecem de sumirem com cachorro, de infelizmente cachorro vir a morrer, tudo isso. Então eu tô com muito medo, mas ele vai sim com a gente. A gente não vai deixar para trás, não existe essa possibilidade. Apesar de que quem vem para cá, que é um amigo do trabalho do meu marido, pediu pra gente deixar ele porque ele tem filho, né? Ele tem uma família, então ele já queria ter um dog. E aqui, como eu falei pra vocês, é difícil de tudo, gente. Graças a Deus aqui nem cachorro na rua tem. Os poucos que tem algumas ONGs que elas pegam para cuidar e depois fazer a adoção. Mas assim, é muito difícil. Então ele já queria praticamente adotar e a gente falou que não seria possível porque o Trovão já é da família. As crianças também jamais iriam deixar ficar. E é isso, a gente demorou 14 anos pra gente ter o nosso primeiro doguinho e não vai ser assim tão fácil largar ele, né? E é isso, para tirar a dúvida de vocês, a gente não vai deixar o cachorro, a gente não vai abandonar ele. E podem ficar tranquilo que ele vai sim com a gente para Manaus, tá? A gente já tá tudo certo. Eu falei para vocês, tem só essa questão do transporte dele que me deixa com o coração na mão, mas vai dar certo, em nome de Jesus. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu resumi um pouco a minha história porque no vídeo anterior eu falei genitor, né? E alguém poderia achar que soou grosseiro, sou ingrata, alguma coisa do tipo. Mas não, gente, é porque foi uma pessoa que eu não convivi e o pouco que eu convivi não foi nada agradável. Então, não faço questão de chamar de pai, não chamo de pai. Inclusive, quando éramos criança, tá? Quando a gente tomava a benção, ele não abençoava porque ele não acredita em Deus. Então, esse Deus abençoe e a gente nunca ouviu da boca dele. Então, é uma pessoa que não merece e não é digno de ser chamado de pai. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.